A novela André segue com tudo. Novo capítulo dela é que Osmar Stabile não assina o contrato, não assina os papéis de venda do André e ele exige um valor maior para que o atleta saia do clube. E a gente continua nessa novela e eu quis vir aqui agora, né? Temos que repercutir. Eu tava falando, mano, vamos esperar, mas enfim. Chegou a hora de falar o que eu penso aqui sobre essa situação toda envolvendo o jovem jogador que surgiu há pouco tempo e que já tá gerando todo esse burburinho devido à sua venda para o futebol europeu. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aqui. Sejam bem-vindos ao canal do Nerd da Fiel. É um baita de um prazer ter vocês aqui. Então, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação, espalhem o canal para os amigos de vocês, que diferente dos jogadores do Corinthians que não vem a hora de ir embora, meu Deus, sonham em jogar em qualquer clube do mundo, o torcedor do Corinthians ama esse clube, tá sempre aqui, vai estar sempre apoiando, torcendo e lutando pelo seu time. Então, deixa o dedo no like e se inscreva no canal. Rapaziada, vamos falar dessa saída ou possível saída do André. E tem alguns tópicos que eu queria abordar desse assunto. O primeiro deles é o seguinte. Vamos contextualizar tudo. Acho que todo mundo já tá sabendo, mas o André, volante, 19 anos, categorias de base do Corinthians, explodiu agora pro futebol faz 6 meses? Acho que não faz nem 6 meses ainda. E vem demonstrando ser um ótimo jogador, um jogador muito promissor, um daqueles jogadores que quando você vê surgir, você deposita muita esperança. E claro, jogando muita bola, sendo titular, sendo importante, novo, vai surgir interesse do futebol europeu ou do futebol estrangeiro como um todo. Vai surgir. E o atleta, óbvio, não existe jogador mais que ame a camisa do seu clube, não existe. O atleta, ele quer o melhor financeiro e ele quer o melhor para a família, melhor de todas as possibilidades, e isso na grande maioria das vezes está na Europa. E no caso do André, a proposta que surgiu para ele, a princípio era um interesse da Inter de Milão da Itália, depois da Juventus também da Itália, mas agora se concretizou o interesse do Milan também da Itália. E o atleta ficou extremamente mexido pela proposta. Segunda coisa que eu queria falar era, a gente sabe, e teve uma entrevista do Marcelo Paz pro Benjamin Bach, uma entrevista muito boa, tem bastante coisa interessante, e nessa entrevista ele cita algo que eu já sei, grande parte da torcida sabe, mas pode ser que tenha algumas pessoas que não saibam. Ele cita o seguinte: pra gente bater a nossa meta orçamentária, então tudo aquilo que a gente colocou, que a gente quer, que a gente planeja receber de dinheiro esse ano, pra gente bater essas metas, a gente precisa vender jogadores. É impossível a gente bater as metas sem vender os jogadores. E se a gente não bater essas metas, a gente não consegue fazer com que a saúde financeira do Corinthians fique bem e o time ficar sempre numa bola de neve. O torcedor do Corinthians e o torcedor de quase todos os times do futebol brasileiro entendem que vender jogadores e vender jogadores promissores é a fórmula para fazer com que o time caminhe da maneira correta. E não pensem que Flamengo e Palmeiras não fazem isso, porque eles também fazem. A diferença é que Flamengo e Palmeiras sabem vender os seus atletas. Quando o Marcelo Paz diz isso, o que eu ouvi aquilo e pensei, cara, que bom que ele entendeu. Se ele entendeu, o que eu espero é que ele também entenda que não adianta surgir um Breno Bidon, que é um cara diferente do que normalmente surge, e eu vender ele por uma coxinha e um refrigerante. Porque se eu vendo o Breno Bidon, que é o meu melhor, por uma coxinha e um refrigerante, eu vou ter que vender 10 caras por um preço de uma bala para no final juntar tudo isso e bater a minha meta orçamentária. E não é assim que um time, primeiro, se posiciona no mercado e segundo, faz dinheiro. Se você tá toda a temporada vendendo 10 caras da base,
você nunca vai ter uma base forte, você nunca vai ter um time forte, porque você nunca vai dar tempo para esses caras amadurecerem. E aí é uma coisa que o Marcelo Paz, para mim, se mostrou completamente fora daquilo que eu esperava nessa situação. Se você tem o André, que é um cara que surgiu muito bem, que vem jogando muito bem, que é o perfil que a Europa ama, jogador de arrasto, jogador que, quebra linhas, um meio-campo que pode jogar em várias posições do meio de campo, um cara que é a cara do futebol europeu. Inglaterra, que é um cara como o André, Alemanha, França, Itália, Espanha, as principais ligas querem um cara como o André. Ele acabou de surgir. Outro ponto. A janela para futebol europeu tá fechada. Ela tá fechada. Então, se o Milan compra o André agora, ele só vai poder ir no meio do ano. Por que você pega e vende o seu principal ativo atrás, só vai do Breno Bidon, por 15 milhões de euros? Por 15 milhões, que quando a gente for ver vai acabar não sendo 15 milhões. Prestem atenção. Fora da janela de transferências, sendo que o Corinthians tem Campeonato Brasileiro e Libertadores até o meio do ano. Você pode, e aí rapaziada, é 50-50. Você pode arriscar tudo e falar, não vou vender o André agora, se quiserem comprem ele no meio do ano, ou aumenta essa proposta porque por esse valor eu não vou vender. Você deixa o cara em campo e aí você tem a possibilidade de valorizar o seu atleta, valorizar o seu ativo, ou por um acaso não valorizar ele, mas aí é um risco que você tem que correr quando o assunto é o valor que os caras estão oferecendo. Se o Milan chega com uma proposta de 25, 30 milhões de euros agora e fala, a gente quer comprar o André e quer que ele vá no meio do ano, o assunto muda tudo. Porque dificilmente você vai conseguir pelo um volante um valor acima de 30 milhões. Vai ter que ser um cara muito experimentado, um cara com potencial muito gigantesco. Agora, por 15 milhões, é possível você segurar o André, ele se destacar numa Libertadores, se destacar no Campeonato Brasileiro e você conseguir atingir aí mais 10, 15 milhões de euros. E mesmo que não, você vira e fala assim, empresário, você quer que o André saia? Tá ótimo. A gente não começa a conversar por menos de 25 milhões. Quer fazer leilão dele? Faça. Menos de 25 milhões a gente nem conversa. E aí você aceitar 15 milhões é demonstrar para o mercado que você é um time fraco, que qualquer dinheiro que mandarem você vai vender. E eu te pergunto, se o André, que vem se destacando e vem mostrando uma constância, vale 15 milhões... O que os outros caras da base, vou pegar só os caras da base que estão no time profissional, quanto que vai valer o João Pedro Tchoca? Quanto vai valer o Dieguinho, o Kaique, o Guinegão, que são jogadores, óbvio, posições diferentes, qualidades diferentes, mas se você vende o talvez melhor jogador que surgiu nesses últimos anos por 15, o Kaique vai valer quanto? 1, 2 milhões? O Tchoca vai sair por 500 mil euros? Você desvaloriza todo. Você desvaloriza um todo. Porque aí você mostra pro mercado o seguinte, rapaziada, eu tenho uma Ferrari. Eu aceito vender essa Ferrari por um Mob. Ah, beleza, eu troco a Ferrari pelo Mob, excelente. Aí você vai pegar o Mob e vai falar assim, agora eu tenho um Mob. O que os caras? O cara vai falar, mano, eu te dou essa bicicletinha. Você fala, caramba, mano, vou trocar um... Pô, tô trocando um carro por uma bicicletinha? É, porque você vendeu o que você tinha de melhor por um carro extremamente desvalorizado. Agora que você tem esse carro desvalorizado, você vai pegar um cara com bagulho ainda pior. Quando na realidade você precisa vender bem os melhores para que junto disso você leve os outros caras. Eu aposto que um Dieguinho, um Kaique da vida, num Palmeiras, não seria vendido por um preço de um Estevão, óbvio, mas seria mais valorizado, algo que no Corinthians não acontece. E aí o que resumiu hoje a notícia, né? É que o Osmar Stabile não assinou. Não assinou e falou que eu vi algumas notícias que só começa a conversar acima de 22 milhões. Algo que eu acho o seguinte, é 25 e se quiser tá bom, se não, não. Porque o jogador...
Cara, o torcedor, ele gosta de se emocionar às vezes. E foi por causa do torcedor que o Corinthians não fechou essa venda, tá? Por pressão da torcida. Mas a gente tem que valorizar o nosso ativo, mano. Então a gente tem que falar o seguinte: jogador, você quer sair? Ah, eu quero sair. Tá bom. Traz esse valor pra gente que a gente fecha. Porque senão o Corinthians vai vender o André por 15, aí o Corinthians tem direito a 70% do André, aí desses 70% o Corinthians vai ter tanto aqui, tanto ali. Quando for ver, o Corinthians ficou com 5 milhões de euros. E isso, gente, não muda em nada a situação do Corinthians. Eu espero que nessa negociação do André, na negociação do Breno Bidon e na negociação de outros garotos, o Corinthians saiba vender, o Corinthians se posicione como um clube grande. Porque se o Corinthians for de migalha a migalha, nunca a gente vai diminuir a nossa dívida, nunca a gente vai ter um time minimamente forte. A gente não adianta vender um cara por migalha, porque a gente não vai conseguir manter um elenco que vale 15 migalhas se a gente vendeu por uma migalha, é impossível. Então, Osmar Stabile, eu espero que realmente você venda o André pelo máximo possível, que você não aceite pressão de empresário, de dirigente X, de dirigente Y, e que o Corinthians saiba se posicionar no mercado. E por último, pra finalizar, André, pelo amor de Deus, mano, você acabou de surgir, cara. Você acabou de surgir. Olha pro lado, olha pro Breno Bidon, vê. O cara surgiu, foi crescendo, foi melhorando, foi isso, foi aquilo. E eu tenho certeza que no meio do ano ele vai sair pra um grande clube. Bota a cabeça no lugar. Aproveita o Corinthians, usa a vitrine Corinthians, usa o que o Corinthians pode te entregar de melhor e entregue o que você tem para entregar de melhor pro Corinthians, que o Corinthians é uma bazuca, ele não vai te jogar para baixo, ele vai te jogar muito para cima, mas você precisa entender que são momentos, são fases e que o Corinthians não pode ser assim, ah, tá bom, vou lá, né? Porque senão, meu irmão, a chance de você se queimar com um torcedor, se queimar com tudo e sair do Corinthians para um time irrelevante, ela existe, e existe muito grande. É isso, rapaziada. O que vocês acham? O Corinthians fez certo? O André tá certo? Por quanto vocês acham que tem que vender? Deixem nos comentários o que vocês acham. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!